entregues na secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. Verso 7, vamos ler apenas esse versículo. Aleluia. Diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Vou repetir: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Feche seus olhos, queridos. Aleluia, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, até esse momento. Obrigado por momentos especiais como esse. E agora estamos diante da Tua palavra, e que essa palavra possa cair numa terra fértil, em nome de Jesus, meu Pai. Oramos para que o Senhor conduza todo esse momento, que seja o Teu Espírito aqui agora nesse lugar, ministrando, enchendo os nossos corações. Tenha liberdade, ó Pai. Me coloco agora à disposição aqui do Senhor. Me escondo detrás da Tua cruz, para que o Senhor cresça, meu Pai, para que o Senhor cresça, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado aqui nesse lugar, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre o olhar de Deus. Vamos falar sobre o olhar humano também, mas sobre o olhar de Deus principalmente. E aqui nessa passagem, é uma passagem muito conhecida. Vocês sabem que Deus, Ele mandou Samuel ir até a casa de Jessé para levantar um rei. E quando Samuel chega lá com essa missão, prontamente Jessé apresenta o seu primeiro filho, que era Eliabe. Como a Bíblia diz, provavelmente um homem de boa aparência, um homem forte, um homem alto, às vezes uma postura já de rei, ou sendo projetado, pelo menos. E aquilo chamou a atenção de Samuel. Samuel viu aquilo e falou assim: gente, eu estou de frente ao rei aqui, ó, esse cara, é ele mesmo. Então aquilo, eu creio que o coração de Samuel às vezes até se encheu de alegria, falou assim: pronto, já matei aqui a missão. E naquele momento Deus traz uma palavra para ele. Deus traz uma palavra: olha, Samuel, não atente para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o homem, ele vê o exterior, a visão do homem ela é limitada. Mas eu, Senhor, eu olho o coração. E aqui está a grande diferença entre o olhar do homem e o olhar de Deus. O que chama a atenção de Deus, o que mexe com o coração de Deus, queridos. Então nessa passagem fica claro, aqui quando Deus fala a Samuel, né, que isso confronta totalmente a perspectiva humana, porque quantas vezes nós somos assim, quantas vezes nós somos levados pela aparência, nós somos levados pela eloquência da pessoa. Você conversa com uma pessoa, você diz: gente, mas que pessoa bacana, e aquilo às vezes te engana, irmãos. Às vezes as aparências enganam. Você já foi enganado pelas aparências? Irmãos do céu, eu lembro,
eu já participei de vários processos seletivos, viu, Rose? Vários processos seletivos, eu me lembro, porque assim, eu fazia parte, né, para fazer as contratações, e aí eu conversava com as pessoas iam ali fazer, né, entrevista, e, gente, aparecia gente lá que você olhava assim e falava, nossa, eu acho que eu ia falar igual Samuel, certamente, eu estou diante da pessoa que eu preciso, essa pessoa tem o perfil que eu estou procurando. Não, ela falava tão bem. Quantas vezes, queridos, apareciam pessoas assim, e a gente falava assim, ó, que bom, né, aquele alívio, nossa, porque está tão difícil achar pessoas, mas parece que eu encontrei. Irmãos, depois é aquela decepção, você fala assim, gente do céu, eu me enganei, pessoa totalmente contrária do que a gente pensava, imaginava, projetava com ela, totalmente, e também o inverso, às vezes que a pessoa fazia, você fala assim, eu tenho que contratar, eu tenho uma vaga aqui que está vazia, eu preciso preencher essa vaga, aí parecia que as pessoas pacatas, no cantinho delas, às vezes, mal abria a boca para falar, só aquilo que você perguntava, gente, tem jeito não, tem que contratar esse aqui, meu prazo já estourou, tem que colocar essa pessoa, gente, a pessoa entrava, estourava, você fala assim, nu, que é isso, gente? Às vezes no processo seletivo era uma negação, mas na hora que ela entrava na empresa era outra. E aí a gente se surpreendia. Quantas vezes é assim? Aparência. Porque por mim mesmo, não quero essa pessoa não. E às vezes sempre tinha um psicólogo, né? O psicólogo ele trabalhava junto, porque tem os testes lá. Aí o psicólogo falava assim, essa pessoa tem um risco assim, pode te dar problema depois. E eu falei assim, não, mas essa pessoa tem um perfil bom. Eu falei, não, então, mas eu tenho que te alertar sobre isso aqui, ó. Né, Lana? O psicólogo tem esse papel. Então, assim, ele vai falar. E acontecia, porque nós somos levados, gente. É o olhar humano, é a diferença do olhar de Deus. Então, existe uma grande diferença entre a visão de Deus e a visão do homem. Nós percebemos em várias passagens bíblicas essa diferença. Então, gente, quando nós olhamos para a palavra, você vê quão o homem é limitado. Pensa lá, quando Ezequiel foi colocado no vale de ossos secos, Ezequiel está lá no vale de ossos, gente, o que Ezequiel via lá? Ossos. Qual era o cenário? Morte, destruição. O que Ezequiel via, irmãos? Um cemitério, cheiro ruim, mas o que Deus via ali, irmãos? Um grande exército. Olha a diferença, Deus conseguia enxergar no vale um grande exército, Deus conseguia enxergar no vale, cheio de ossos, vida, unidade, transformação, restauração. Deus enxergava tudo isso. Ezequiel, tanto é que Deus perguntou, Ezequiel, pode? Ezequiel fala, Deus, o Senhor que sabe, é o Senhor que sabe, porque é diferente. A visão que Deus tem de você é diferente da visão que o seu irmão, que os seus pais, às vezes que o seu amigo tem de você. Às vezes as pessoas olham para você e não dá nada, irmãos. Mas é assim. Não adianta você lutar contra isso. Olha lá na passagem da viúva pobre. Quando foi lançar a oferta, onde que Jesus estava? Diante do gasofilaço. Jesus estava ali observando. O que ele fazia? Observando. Olha o olhar de Jesus. Observando. E aí, o pessoal lançando a oferta. De repente, Jesus para tudo e fala assim, espera aí, gente. Essa mulher aqui, agora, ela deu mais do que todos. E aquilo impactou todo mundo, porque como assim? Me explica isso, irmãos. E aqui está a prova do que ele fala lá para Samuel, porque Deus vê o quê? O coração. É o coração, sabe? Não é a quantidade, é a qualidade. Sabe, é o que está no seu coração, meu irmão. Então nós precisamos se atentar para isso. Quantas vezes o olhar de Jesus não deve ter constrangido os seus discípulos? Fico vendo Jesus na caminhada, os discípulos cheio de defeitos, né, cheio de marcas, e os discípulos cada hora um agia por impulso, né, outro não agia hora nenhuma, outro traía, e Jesus, eu tenho certeza que com o olhar dele, irmãos, ele deve ter evitado muita tragédia, ele deve ter evitado muita coisa, porque nós falamos também com o olhar, não é assim? Às vezes alguns estão aqui, marido, mulher, amigos, só com o olhar.
Gente, quantas vezes nós não conversamos com o olhar? Acontece alguma situação, você olha para o seu amigo assim, não precisa falar nada, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, porque você fala com o olhar, né, pastor Elton? Às vezes, dependendo da ocasião, o Elton olha, eu já sei. Quantas vezes, irmãos, minha mãe, quando criança, não falava comigo com o olhar. Com o olhar. Às vezes estava ali na casa dos outros, fazia bagunça, aí ela olhava. Eu não sei porquê, mas ela chegava a ranger os dentes. E aquilo para mim era o suficiente, não precisava falar mais nada, era o olhar. O olhar já dizia tudo. Então, queridos, a visão humana, ela é limitada, ela é superficial, porque ela não consegue ver o interior. Não consegue. Nós não temos essa capacidade. Por isso que muitas vezes nós olhamos com o olhar dos outros, ou seja, com o olhar da maioria. Muitas vezes nós somos levados pela maioria. Não temos a capacidade de ter a nossa opinião própria, de olhar com os nossos olhos, de tirar as nossas próprias conclusões, mas somos levados. Olha lá para a crucificação de Cristo, irmãos. Andaram com Jesus, receberam a cura de Jesus, receberam a multiplicação, comeram junto com Jesus, aí depois junta que é tanto de gente e fala assim, crucificam, Barrabás, um homicida, como assim, gente? O que é aquilo lá? Eles estavam olhando com o olhar dos outros, com a maioria, é mais fácil, né, estar no meio da maioria, porque eu estou junto com a maioria. Então, quantas vezes caímos nesse erro de olhar com o olhar dos outros? Agora, uma coisa é fato, igreja, uma coisa é fato, nossa visão tem o poder de determinar o nosso estilo de vida. Nossa visão tem esse poder de determinar qual é o estilo de vida que você vai levar. Por isso que a Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas. Por isso que a forma como você vê vai determinar o seu estilo de vida, como você enxerga a vida. Então a maneira como eu percebo a vida já vai indicar o que eu vou viver lá na frente. Como você enxerga? Qual é o seu comportamento? Você é aquela pessoa, hoje o pastor Carlinhos aqui no curso estava falando para nós, ele falava assim, gente, você tem que ver a pessoa, ela gosta mais da segunda-feira ou da sexta-feira? O sextou é bom, né? Mas tem gente que não pode ver uma segunda-feira, porque está com problema, irmãos, só sabe reclamar, só murmura. É a forma como ela vê a vida. Agora, se você acorda já disposto, olha, segunda-feira, mais uma semana, mais uma oportunidade, vamos lá. Sabe por que às vezes as pessoas enxergam a vida só problema, tudo reclama. Nossa, porque o preço está subindo, porque está difícil demais, eu não sei o que eu vou fazer. Irmãos, quanto mais você fala, mais coisa ruim você vai atraindo. Por isso que uma vez eu ouvi uma mulher falando, reclamar é clamar duas vezes. Então quanto mais você fala, mais coisa você vai atrair na sua vida. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então assim, a maneira como você enxerga, a sua visão vai determinar o seu estilo de vida. Ela vai mostrar o que você vai viver lá na frente, o seu comportamento hoje. Então muita atenção, queridos. Sabe? Porque às vezes a nossa visão, o que falta é conhecimento também, da nossa parte. Porque quantas vezes falamos coisas que nós nem conhecemos, e por isso temos uma visão distorcida. Às vezes vemos um vaso sujo, feio, gente, por que isso aqui? Joga isso fora. Não sabemos, às vezes é uma relíquia. Quantas vezes você vê aqueles móveis antigos, você fala assim, gente, está ultrapassado demais, né, Junão? Vamos lá no Junão, está ultrapassado demais o móvel antigo. Mal nós sabemos que é uma relíquia, né? Relíquia. E nós desprezamos isso, irmãos. Por falta de quê? De conhecimento. Por isso que a nossa visão é tão deturpada. Porque não conhecemos, não sabemos. Agora, coloca essas relíquias na mão de quem sabe. Coloque essas relíquias na mão de quem conhece.
Você vai ver o tesouro que aquilo vai virar. Você vai ver o valor que aquilo vai ter. Porque para muitos não vale nada. Porque está sujo, porque está feio, por isso nós desprezamos. Mas, queridos, coloque na mão de quem sabe. Esses dias o pastor Elton, nós ia fazer um teatro, eu lembro. Ele falou assim: Dudu, vamos fazer um teatro, vamos ali na casa do fulano, que eu quero olhar um poste. Vamos lá que tem um poste, porque eu quero arrumar. E eu falei: vamos, Eltinho. E aí o pessoal lá limpou o terreno, gente, ficou só esse poste lá no meio. E eu olhava aquele poste, eu falei assim: gente, onde que o Eltinho está com a cabeça? Que é isso, gente? Que entulho que é esse aqui? O que o Eltinho quer fazer com isso? Não, e o engraçado é que ele olhava para o poste: nossa, não, esse poste é do jeito que eu preciso aí. Não, mas olha aqui, rapaz, nossa, mas graças a Deus, nossa, esse poste vai dar certo demais. E eu olhava aquilo e falei assim: gente do céu, o que o Eltinho vai arrumar com isso? Vai enfeiar o teatro tudo. Vai acabar com o teatro. E ele ficou empolgado com aquele poste. E eu falei assim: mano, se ele está falando, né? E vai nós, né, Eltinho? Vamos lá ver o poste. E o Eltinho falou: nossa, você vai ver aquele poste. Nossa, vai ficar bonito demais. Gente do céu. Quando eu vi aquele poste, eu falei: não, nós temos que valorizar mesmo. Não tem jeito não. Que mudança, né? E tal. Então, ou seja, ele tinha uma visão que eu não tinha. Não tinha. Falei: gente, até o pessoal da casa lá falou: não, isso aí ele porque não deixou, nós íamos jogar isso longe. Jogar isso longe. E eu falava assim: gente do céu. E ele olhava assim: não tem jeito. Sabe, irmãos? E aí aquele poste serviu. Queridos, escuta uma coisa: nós somos um vaso, mas às vezes nós estamos nas mãos da pessoa errada. Às vezes você está nas mãos de uma pessoa que não te valoriza. Cuidado. Sabe, porque nós somos um vaso. Às vezes as pessoas olham, desprezam. Você está sujo, você está quebrado. Mas nessa noite eu quero te convidar a descer à casa do oleiro. Desce na casa do oleiro e coloca suas vidas na mão daquele que realmente se importa com você, daquele que realmente te valoriza. Pode ser que você esteja sujo, feio, mas o Senhor pode mudar todas as coisas, irmãos. Se for preciso quebrar e fazer de novo, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, nós só precisamos estar nas mãos da pessoa certa. Nós só precisamos caminhar com a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Amém? Nossa visão, irmãos, ela é limitada ao tempo. Não adianta. Ela é limitada ao espaço. Aqui, minha visão alcança aonde aqui? Dependendo, tem pessoas que precisam até de um óculos. Vocês não alcançam nem que está escrito aqui, ó. Nossa visão, ela é muito limitada. Ela é limitada não só ao tempo, ao espaço, mas também às circunstâncias. Quantas vezes as circunstâncias cegam a nós? As circunstâncias, ou senão as nossas emoções. Tomamos decisões. Quantas vezes as nossas emoções faz a gente enxergar coisas que não existem? Quantas vezes somos levados? Então, a nossa visão ela é muito, muito, muito limitada. Existe agora um atributo, irmãos, um atributo da mente humana, que é a capacidade de criar imagens. Então, isso é importante para nós. Eu até anotei isso porque isso faz parte da vida de um cristão e nós não podemos ficar sem praticar isso, que é você criar imagens na sua mente. É como, vou dar um exemplo aqui para vocês, é como uma pessoa que ela está ingressando, às vezes, vai fazer uma inscrição no vestibular, às vezes de medicina, mas ela já se enxerga como doutor. Vocês estão me entendendo? Ela já se enxerga como doutor. É essa capacidade de criar imagens, de você criar na sua mente aquilo aonde você quer chegar.
Às vezes você não tem hoje toda a sua família prostrada, rendida aos pés do Senhor, mas você já pode criar aqui na sua mente, você já pode preparar aqui, porque certamente o Senhor vai trazer. E começa aqui, é na nossa mentalidade, é aqui que é a batalha, é aqui que nós lutamos muitas vezes, irmãos. Então o milagre, ele começa aqui, é com você. Você precisa buscar isso na sua vida, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, você já precisa pensar nisso, você já precisa projetar nisso, você já precisa sonhar com isso, porque quem não sonha não vive. Então é importante nós pensarmos sobre isso, irmãos, sabe? Já começar aqui na mente, esse é o trabalho. E aí agora eu quero falar sobre a visão de Deus, porque eu falei da visão humana, da visão do homem. Agora, a visão de Deus, ela é atemporal. Ela é ilimitada. Deus não está preso, porque Deus, irmãos, Ele é eterno. Então, para Ele não existe passado, presente e futuro, é tudo uma coisa só. É uma coisa só. Porque a visão de Deus, ela é atemporal e ela é ilimitada. Ou seja, a visão de Deus não está presa ao espaço, ela não está presa ao tempo, ela não está presa às circunstâncias, ela não está presa às emoções. Deus não está preso, irmãos, por isso que a visão dele vai além. A visão de Deus, ele alcança o interior, é aquilo que você está pensando aí agora, é o que está no seu coração aí agora. Às vezes você está aqui na igreja, está olhando para mim, mas não está aqui. Você está aqui, mas não está, entendendo? Eu estou, mas não estou. Então é isso. A visão de Deus, o alcance dela, no interior, na mente, nas vontades, nos sentimentos. Ou seja, irmãos, não há nada em oculto para Deus, porque a visão de Deus, ela alcança qualquer lugar. E Deus, Ele não vê só o momento, como ficou claro, Ele vê a intenção do coração. Olha lá para Abel e para Caim. Abel e Caim se apresentou diante de Deus com uma oferta, ambos. Mas Deus, simplesmente, Ele chega para Caim e fala assim: Caim, por que você está procedendo mal? Eu fico pensando, pensou se Caim desse um Joãozinho sem braço? Deus, mas o que eu fiz? Trouxe uma oferta. Não, ele já sabia, irmãos, porque Deus, é a intenção do coração. Ele também levou uma oferta, mas Abel levou das primícias. É o que está no coração, queridos. Então não é suficiente a oferta, trazer por trazer. Existe muita coisa por trás de tudo isso. Quando nós temos um momento de dízimo de oferta aqui na igreja, aqui é momento de expressar muitas coisas, irmão, de expressar a nossa gratidão, de expressar o nosso amor, de se derramar diante de Deus, de expressar com verdade, com transparência. E é assim que vai se alegrar a Deus, porque não é por necessidade, mas é para quem ama, mas é para quem dá com alegria. Então, irmãos, o que Deus vê, a visão de Deus está focada nisso, na intenção do nosso coração. É na intenção do seu coração. Então, às vezes, você pode ser bonzinho para muita gente. Para muita gente. Às vezes as pessoas olham você e falam assim: gente, mas que pessoa assim, nota 10. Eu acho que não existe um irmão tão bonzinho igual esse, queridos. Às vezes você está enganado. Você está enganado. Porque as pessoas estão muito preocupadas em agradar os homens. Mas está distante, longe de estar no centro da vontade de Deus. Porque a intenção está errada. Está desfocado. Perdeu o propósito. A intenção está errada, acabou, irmão. Acabou. Para tudo, começa do zero. Não, mas não, está errado. Para tudo, começa do zero. Está errada a intenção. Não tem como prosseguir, irmãos. Porque ninguém engana a Deus. Você engana lá seu patrão, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu professor, você engana, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Então Deus vê todas as coisas, por quê? Porque Ele não dorme. E o olhar de Deus está cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Isso está expresso na Bíblia. Você vê quando Ele olhava a multidão, a Bíblia diz que Ele se compadecia, Ele parava tudo. Ele atendia, Ele curava, Ele alimentava. Sabe, Jesus muitas vezes expressava esse amor com atitudes. Então o olhar de Deus é um olhar de misericórdia.
E eu quero te dizer, igreja, Deus está vendo as suas lutas também, porque Ele enxerga isso também. E não só está vendo, Ele está com você, você não está sozinho. Está vendo a sua luta, às vezes lá no seu quarto, suas batalhas, a luta contra o pecado. Ele vê tudo isso, Ele sente tudo isso junto com você. E quando Deus e o homem vê a mesma coisa, como que é isso? Como que acontece isso, irmãos? Eu fiquei pensando nisso. E quando Deus e o homem vê a mesma coisa? Aí eu fiquei pensando em algumas pessoas. Quando Jesus encontra. Por exemplo, com Zaqueu. Encontrar com Zaqueu. Irmãos, as pessoas daquela época queriam matar Zaqueu. Matar Zaqueu. Por quê? Porque era ladrão. Roubava. Ele trapaceava as pessoas. Às vezes um mentiroso. Tanto é que Jesus estava passando, irmãos, ele subiu numa árvore. Era um homem que tinha que ficar isolado, porque ninguém queria ter por perto. As pessoas às vezes olhavam para ele e falavam assim, um trem desse tem que morrer, um cara desse tem que ser extinto aqui, da sociedade. Quem sabe se nós estivéssemos ali, era o nosso sentimento também. Quantas vezes não somos tomados por esse tipo de sentimento, né? Quando presenciamos alguma injustiça, alguma coisa, a gente não fica assim, tem que matar. Quantas vezes, irmãos? Mas aí Jesus se aproxima, Ele olha e fala assim, Zaqueu, pode descer porque hoje eu vou para a sua casa. Irmãos, aquilo foi um tapa na cara da sociedade, não foi? Zaqueu, desce que hoje eu vou para a sua casa. E o povo estava seguindo. Falou assim, o que é isso? O que está acontecendo? Aí Jesus já começou a ficar de ruim na história. Mas, irmãos do céu, o povo via um ladrão, mas Jesus conseguiu olhar para aquele homem e ver um homem temente a Deus. Como que Jesus enxergava isso? Como que Jesus enxergava que através daquele homem toda a casa dele ia receber salvação? Jesus via isso, que ninguém via. Aquilo era tão verdade que esse homem se dispôs a restituir 4 vezes mais a quem ele roubou, a quem ele defraudou. Foi um arrependimento com atitude, com transformação. Por quê? Porque Jesus viu que ninguém via. Existe uma diferença muito grande. Olha para a mulher samaritana. A mulher tinha que buscar água na hora mais quente do dia, porque tinha vergonha, porque as pessoas iam maltratar, porque as pessoas iam falar mal. Porque as pessoas não queriam estar perto. Todo mundo olhava para ela e via uma prostituta, mas Jesus viu uma missionária. Que jeito! Que olhar é esse, irmãos? Como que olha para uma mulher dessa e vê uma missionária, que através dela a cidade ia converter? Esse é o nosso Deus. Às vezes as pessoas olham para você e não dá nada. Jesus está olhando para você e viu, filho, você não sabe o potencial que você tem, não. Você vai marcar a sua geração, eu vou te usar. E quando Ele quer usar, irmão, ninguém segura. Olha para aquela mulher do fluxo de sangue, ela nem podia estar ali no meio, não. Ela foi ousada, não podia porque a mulher estava jorrando sangue, irmãos, ela era considerada imunda, ela tentou tudo, gastou tudo, mas não teve jeito. Estava sem recurso. Tanto é que quando a Bíblia vai relatar, vai falar sobre ela, está no comecinho ali do texto, eles falam assim, uma certa mulher. Essa é a expressão que usa para ela, uma certa mulher. E para muitos, uma imunda. E quando ela se apresenta, ela toca na orla de Jesus, irmãos. Jesus para, fala assim, alguém me tocou, e ela toda trêmula, custa se apresentar, ela fala assim, foi eu. Irmãos, sabe qual foi a primeira palavra que Jesus falou para aquela mulher? Filha. Para muitos, uma certa mulher. Para muitos, imunda. Mas para Jesus, filha. Filha. Mas ela está jorrando sangue, mas ela é filha. Mas ela não pode estar aqui, mas ela é filha. Ela é filha. E eu estou assumindo a responsabilidade a partir de agora, porque ela é filha. Jesus te chama de filho, de filha. Às vezes você esqueceu sua identidade, irmão. Você chegou aqui, você não sabe nem quem você é, mas eu estou aqui para te dizer, você é filho. Você é filha.
Vocês recebem isso, irmãos? Filhos, que bênção isso, irmãos. Sabe, como que as pessoas viam Jesus? Ele pergunta, o que eles dizem que eu sou? Aí alguns, um profeta, um João Batista, sei lá. Aí até de Beelzebul chamava Jesus, irmãos. Mas e Deus? O que Deus falou de Jesus? Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. O que as pessoas dizem, irmãos, às vezes você vai ser chamado até de demônio. Mas o que o Pai diz, isso é o mais importante na nossa vida. Isso é o mais importante, não pode faltar esse conhecimento, quem você é, o que você tem. Eu vi uma entrevista, até essa história verídica, Charles Spurgeon foi orar para uma senhora, que estava no estado terminal, estava morrendo já, muito sofrida, muito simples, tinha nada, coitado, né? Trabalhou para as pessoas, trabalho pesado. Ele foi orar no quarto dela, e ele lá assim, ele reparou um quadro na parede assim, orou por ela, ele olhou para o quadro, falou assim para ela, o que é esse quadro aí? Ela falou assim, isso aí o meu ex-patrão faleceu, deixou para mim, eu achei bonito demais, mandei fazer uma moldura e colei na parede. Ele falou, por que você vive essa vida assim? Isso aí é que a vida me proporcionou mesmo. Ele falou assim, você sabe o que é isso aí? Não, isso aí chama-se testamento. Esse cara não tinha parente, não tinha ninguém, e ele deixou para você. Tem terras, tem bem, tem fazenda, está tudo aí. Que a mulher morreu no mesmo dia, mas duro, né? Morrer sabendo que você tinha um testamento na mão. Isso é sério, gente. O duro às vezes é nós. A Bíblia tem mais de 33 mil versículos, mais de 8 mil promessas, e nós não sacamos nem 2 ainda. Viver, às vezes nós estamos vivendo e ignorando o testamento também, o antigo e o novo. O antigo e o novo. Você viver e sabendo que você está ignorando tudo que Deus falou a seu respeito, do propósito, do caminho. E é isso, às vezes nós estamos vivendo e ignorando, nós estamos às vezes rindo da mulher, né? Mas nós estamos vivendo da mesma forma, nós somos como ela às vezes. Nós estamos desprezando o testamento. Pensou sobre isso? Tudo que a Bíblia diz a nosso respeito, a gente está ignorando. Porque nós não conhecemos. Por isso que a nossa visão é tão limitada, porque nós não sabemos. Então, irmãos, cuidado com o julgamento. Eu quero já partir aqui para a gente concluir essa palavra, mas trazendo algumas orientações dentro de tudo que eu falei, do que é a visão humana, do que é a visão de Deus, trazendo alguns conselhos para nós aqui. Primeira coisa, olhe para os seus objetivos e para os seus sonhos. Para de ficar olhando só para os problemas, Olhe para os seus objetivos. Quais são os seus sonhos? Quais são os objetivos? Olhe para eles, vai fundo. Vai fundo. Mira lá e vai. Não, mas está difícil, tem problema não, vai, irmãos. Não, mas vai. Não desiste não, vai fundo. Não, mas hoje eu estou cansado, não tem problema, vai cansado mesmo. Vai arrastando, mas vai atrás dos seus objetivos, vai atrás dos seus sonhos. Agora, qualquer ventinho que bate, desiste. Qualquer ventinho que bate, desiste, irmãos. Irmãos, você tem Jesus com você, do seu lado. Se Jesus falar para acalmar, vai acalmar. Fico pensando aqui, os discípulos no barco agitado, cheio de vento batendo. Irmãos, eles acordou Jesus, Jesus só falou uma palavra, Jesus falou assim, aquieta-te. Para! Eu fico vendo, o pastor Elton orando aqui pela Ucrânia, tudo acontecendo, irmãos. Eu vejo, a gente quer que haja paz, que as coisas se organizem e tudo. Mas eu oro, Deus, o Senhor tem todo o poder nas suas mãos, irmãos. Se Jesus falar assim, para, acabou. Porque até os ventos obedecem, as tempestades obedecem. Então basta uma palavra de Deus e pum, vai parar. Quando Ele falar, aquieta-te. Então nós temos que clamar a Deus. Nós temos que clamar a Deus, buscar o Senhor.
Sabe, mas não tire os olhos daquilo que são os seus objetivos, daquilo que são os seus sonhos. Quantas vezes você tem que entrar antes, sair antes, tem que ficar refazendo trem, mudando sua história, você não tem foco mais, você já não sabe o que você quer mais na sua vida, porque você tira os olhos toda hora. Você não tem uma definição clara, parece que não tem um projeto, não tem um propósito, porque toda hora oscila. Então, irmãos, primeira coisa, mira e vai. Mira e vai. E outra coisa, não vai ser fácil. Vai ter um monte de coisa para te tirar. Mas segura firme. Segura firme aí que vai dar certo. A segunda coisa, tenha bons olhos. Tenha uma visão otimista, irmãos. Isso é importante para nós. Sabe, visão otimista do tempo que nós estamos vivendo. Extraia coisas boas, extraia os aprendizados. Aquilo que Deus está trazendo para nós. Então, eu até pensei aqui sobre a questão dos espias, porque Deus ficou falando o tempo todo que a terra era boa, que mana leite e mel, que a terra era produtiva, e tá, os espias foram lá, e eles comprovaram isso com seus próprios olhos, eles viram que a terra era boa mesmo, tanto é que eles trouxeram os frutos, apresentaram, mas infelizmente eles foram vencidos pelo medo, eles foram vencidos sem sequer lutar, o medo paralisou aqueles homens. Por quê? Porque é uma visão pessimista. Gente, e Deus mostrou para eles no deserto. Se Deus fez o deserto florescer, se Deus fez no deserto dar certo, que dirá na terra prometida, irmãos? Olha o tanto que aqueles caras estavam cegos. Será que eles esqueceram que lá no deserto a roupa não ficava velha, não apodrecia, o pé não inchava? Será que eles não perceberam que no deserto não existe cair alimento do céu, maná do céu? Eles esqueceram disso. Será que eles esqueceram da nuvem que nós cantamos? A nuvem, o sol quente, a nuvem, a coluna de fogo quando estava frio. Irmãos, tudo isso, eles esqueceram. Se Deus fez o deserto dar certo, imagina a terra prometida, irmãos. Então nós precisamos ter uma visão mais otimista, independente do cenário que você está vivendo, independente da situação da sua vida. Dudu, mas está difícil, viu, irmãos? Vou falar uma coisa, tem tesouro de Deus escondido aí nessa batalha, fica atento, Deus está querendo te ensinar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, queridos, todas as coisas cooperam. Então nós temos que buscar a Deus e enxergue a realidade. Eu não estou falando para ninguém aqui, quero convidar a equipe de louvor já, mas assim, eu não estou falando para ninguém aqui, que às vezes as coisas estão tudo ruim, para você falar que está tudo bom. Não existe, não, gente, está ruim mesmo. Não, está difícil, né, não está dando certo. Como é que está lá o irmão? Não, o irmão não né, está passando por um período aí, um tratamento, está fácil não, mas vou falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer na vida dele. Então, você tem que ver a realidade? Tem, mas você tem que ver o escape também. Você tem que enxergar a porta aberta também. Também não adianta você ficar floreando, está ruim, está difícil e tudo, mas Deus já está providenciando um milagre na minha vida. Não está fácil, a luta na área da saúde, na área financeira, no relacionamento familiar, não está fácil, mas eu tenho certeza que Deus vai reverter toda essa situação, é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ser realistas, mas Deus, Ele sempre tem um escape, escuta isso, irmãos, Deus sempre tem um escape para nós. Se você encontra em algum momento da sua vida, que você não enxerga saída, eu quero te desafiar hoje a olhar para o Senhor. Não tire os seus olhos para o Senhor, olhe para Jesus, porque Jesus tira a cegueira do homem, Jesus é que vai te ajudar, é Jesus que vai te conduzir. Então, irmãos, olhe para Jesus. Aonde está o seu olhar? O olhar humano, eu já falei aqui, é limitado, é difícil, mas vamos começar a olhar para Cristo, porque Cristo é a solução, é Cristo que vai te ajudar, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai caminhar com você, é Ele que vai te tirar dessa situação. Então olhe para Cristo, não tire os seus olhos do Senhor, Ele é a sua maior referência, Ele é a sua referência. Pare de olhar para os homens, pare de olhar para as pessoas, olhe para Cristo.
E eu tenho certeza, irmãos, que no devido tempo, você vai florescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, o nosso olhar precisa estar muito bem alinhado com o olhar de Deus. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia, é um olhar de bondade, irmãos. É um olhar de bondade. Fique de pé agora. Vamos orar. Quero que você feche seus olhos, para que a gente tenha um momento agora de louvor, de adoração. A palavra de Deus diz: eleva os meus olhos para os montes. Ah, Jesus, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Eleve os teus olhos, queridos. Eleve os teus olhos. Quantas vezes nós não enxergamos as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas? Só enxergamos problemas, só enxergamos dificuldade, só enxergamos as intempéries, só as tempestades. Mas Deus está desafiando você. Comece a olhar para as oportunidades. Igreja, olhe para as oportunidades. Olha lá como Jesus olhava para as pessoas. Olha lá, irmãos. Olha o que ele fez com Zaqueu. Olha o que ele fez lá com a mulher samaritana. Ele conseguia enxergar além. Olha o que ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue, queridos. Olha lá. Olha lá. Olha a visão de Deus. Olha o alcance da visão dele. É porque ele olha a intenção do nosso coração. Por isso eu quero que você comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você. Sabe, olhe para dentro. Como está o seu coração? Como estão as intenções do seu coração? Como está a sua vida diante de Deus? Quando você chega no seu quarto, sabe, é momento de você consertar. Às vezes a sua intenção está errada. Está errada. Às vezes a sua intenção está totalmente fora do propósito de Deus. Mas Deus está te convidando nessa noite para consertar. Consertar. E Ele te dá uma nova chance. E Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Às vezes você está sujo, você está imundo. Às vezes as pessoas já não se aproximam mais de você, mas Ele se aproxima com graça e com verdade. Ele vai te confrontar, mas Ele vai te sarar, te curar, te libertar, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não vai deixar você como está. Ele vai te fazer diferente para marcar essa geração. Receba a unção de Deus. Deixa Deus ministrar na sua vida. O olhar de Jesus, Ele nos constrange. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver, a batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver. Você pode ver
Aleluia, Jesus. Com os olhos da fé, eu já posso ver, eu já consigo imaginar a minha vitória na minha família. Eu já consigo imaginar a minha vitória lá no meu trabalho. Eu já consigo ver com os olhos da fé a minha vitória sobre o pecado. Eu já consigo ver a minha vitória na área da saúde. Eu já consigo ver a vitória. Queridos, você já pode ver com os olhos da fé, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele nos diz nessa noite: sou eu que pelejo por vós. Eu te tomo pela tua mão de direita, eu te sustento, eu te fortaleço, eu cuido de ti. Receba o abraço do Pai. Aleluia, Senhor. A ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Obrigado. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você amanhã em nome de Jesus.